Esse é o sistema do BluePass, que é o sistema de controle de acesso via radiofrequência, usando a tecnologia LoRa para comunicação em longo alcance. Geralmente, esses controles de acesso são feitos e dependentes de redes de fio ou então redes Wi-Fi locais, que às vezes vão ser um problema para certos tipos de aplicações. Então, o uso da tecnologia LoRa, que é de long range, vai permitir que essa tecnologia de modulação de radiofrequência para redes de longo alcance elimine essas necessidades de fios ou então de Wi-Fi locais. Vai permitir outros tipos de aplicação para esse tipo de sistema. Enfim, as antenas utilizadas no projeto vão ressonar nessa faixa de frequência aqui, nesse projeto está sendo usado de 403 MHz para garantir uma máxima transferência da potência do transmissor para o espaço livre, que vai permitir essas comunicações com quilômetros de distância, independente vai depender menos dos obstáculos no caminho da transmissão de ondas. Enfim, a LoRa também tem outros concorrentes no termo de repassar esses pacotes, como Wi-Fi, Bluetooth e esses redes celulares. Mas cada um tem seus contos em relação à LoRa, que a LoRa é justamente a que mais tem um alcance maior e vai consumir menos energia e vai ser o ideal para, por exemplo, internet das coisas. Mas tipo Wi-Fi, que certamente vai ser mais versátil, mas só que tem um alcance menor e vai consumir mais energia. Mas tem uma aplicação maior do que essa largura de banda utilizada para LoRa. E o Bluetooth, que é muito mais curto ainda, mas também tem um consumo de energia mais baixo. Mas tem uma largura de banda que não vai ser ideal tanto quanto o Wi-Fi, e mais vai ser superior ao da LoRa. Enfim, são casos e casos que vão ser utilizados cada um deles. E também LoRa vai passar por outros tipos de características, como a força bruta do sinal recebido, que vai mostrar a força desse sinal, e a relação do sinal-ruído, que vai mostrar a pureza dessa transmissão de pacotes. Que vai mostrar no final se vai ter um link saudável, com um sinal distante, porém um ambiente limpo, ou então se é um sinal próximo, mas com interferência do ambiente, que vai dar um risco de perda. Enfim, indo para o projeto mesmo, a gente está usando o hardware do módulo LoRa para servir tanto como transmissor como receptor dos sinais e o módulo RFID como um efeito de disparo para detectar essas tags de acesso. E também está usando os microcontroladores do Arduino para ler. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Não sei exatamente o horário que o senhor vai estar assistindo. O vídeo. Mas bom, para começar, quero pedir desculpa caso algum barulho acabe atrapalhando, ou caso eu acabe gaguejando, a dicção falhe em algum momento durante a gravação. Começando, eu vou explicar sobre o microcontrolador Arduino Uno, que no contexto do projeto a gente utilizou ele para ser o módulo emissor, que ele vai basicamente enviar um comando para Raspberry Pico para dizer se aceita ou não a leitura do cartão através dos módulos LoRa. Eu vou explicar o código de funcionamento dessa parte do módulo emissor e, bom, começando aqui na tela, o senhor pode ver que eu fiz um pequeno cabeçalho com informações básicas como equipe, professor, disciplina e o projeto geral, uma visão geral do projeto. E explicando de outra maneira, com outras palavras, o nosso projeto ele vai ser basicamente um sistema de controle de acesso sem fio, que ele é baseado em 2 pilares de hardware, que os pilares serão a identificação por radiofrequência a curtíssimo alcance e a transmissão desses dados a longo alcance. Para isso a gente utilizou o leitor MFR C522, que ele vai ser operado no 13,56 MHz. E basicamente ele vai operar nessa frequência para poder capturar a ID das tags que serão lidas pelo sensor e transmitidas pelo módulo LoRa para o Raspberry Pico. E a gente também vai usar, como já tinha citado em algum momento, o módulo LoRa, que ele vai ser configurado na frequência de 433 MHz. Bom, no começo aqui são as bibliotecas que foram usadas durante o projeto, a pinagem que a gente utilizou para a montagem. Aí logo abaixo também a gente vai ter o ID do cartão que a gente cadastrou para liberar o acesso. A gente fez as 2 versões, tanto com o cartão
com acesso permitido, quanto com cartão com acesso negado, para o senhor conseguir visualizar essa diferença de um para o outro. Aí logo abaixo vai ter a frequência do módulo LoRa, a velocidade, a potência do sinal, coisas do tipo. E também o número do timer que a gente utilizou para cada leitura, que foram de 3 em 3 segundos, de uma leitura para outra. Basicamente, nessa parte, a gente quis deixar um timer, tanto para aceitar a leitura do cartão, quanto para enviar, coisas do tipo, ser algo tanto visual, quanto algo mais organizado, digamos assim. E logo abaixo disso, a gente tem a parte das funções de controle de LEDs, que basicamente a gente fez essa parte do LED para ser algo realmente visual, para o senhor conseguir ver o microcontrolador esperando para ler a tag, que no caso vai ser quando o LED ficar azul, e quando está sendo lido, e se foi negado o acesso à pessoa através do LED. A gente configurou isso para ter essa parte visual, para a pessoa que está olhando conseguir ver, tá acontecendo isso nesse momento, tá acontecendo aquilo em tal momento. E, bom, basicamente foi isso, essa parte do LED. Aí temos a parte de selecionar, que a gente criou essas duas funções, porque ambas usam barramento SPI do microcontrolador e do módulo. Então, para essa parte a gente teve que criar essas duas funções para ter um controle. É como se fosse um guarda de trânsito, digamos assim. Essa parte ela vai controlar basicamente aonde o microcontrolador ele vai estar mexendo no momento. Se ele vai estar mexendo, digamos, no sensor, ou se ele vai estar mexendo no módulo LoRa. E assim ele vai controlando isso. Quando ele liga o módulo LoRa, ele vai desligar o sensor. Quando ele liga o sensor, ele desliga o módulo LoRa e vice-versa. E é assim que a gente conseguiu conciliar toda a montagem dessa parte do microcontrolador com o módulo e o sensor. E para isso a gente criou essa função. E logo abaixo tem a função que libera, né, quando não estiver utilizando nenhum dos dois, que é basicamente quando chega essa parte de enviar o comando para o outro microcontrolador. E logo após isso tem a parte do código, que é a parte da LoRa TXUID. Essa parte acabou gaguejando um pouco, sinto muito. Que é basicamente a função que ela pega o número que a gente está sendo lido, né, que a gente colocou no cartão, e vai verificar se é aceito, se não é aceito. Aí ela vai ler o ID, vai ver se está cadastrado, vai ver se consta nos dados previstos lá. E toda essa parte é baseada na parte de liberação do código, que basicamente é quando o sensor vai estar conversando com o módulo antes de em si enviar o comando pro microcontrolador. E isso tudo ele vai durar segundos. A leitura, a autenticação, né, do sensor que está sendo lido, e depois o envio dele para o sensor Raspberry Pico. Não, o sensor não, no caso o microcontrolador, sinto muito. E logo após a gente vai ter o Void Setup, que vai ser basicamente onde vai ser a máquina de estados, digamos assim. Vai ser onde vai acontecer a decisão de é aceito, não é aceito, vai precisar ser esperar na fila, coisas desse tipo. Basicamente, o Arduino ele vai ligar e ele vai ligar a luz do LED e vai falar, tipo, tá esperando ler uma tag, tem tag aí, coisas do tipo. Aí quando a tag for lida, ele passa para segunda parte, que é quando vai mandar para ambos os caminhos, se é negado ou se é aceito. E embaixo disso temos a parte literalmente de aceito ou negado, que depois de passar por cada camada dessa vai ser enviado para o Raspberry Pico, essa parte do emissor, né? Então ele vai ser enviado, vai ser catalogado para aceito ou não aceito, e vai aparecer na interface a velocidade, distância da frequência,
a qualidade disso tudo e se é aceito ou negado, que é a base disso tudo. Bom, basicamente é isso que o código faz. Bom, eu vou falar agora sobre o código que a gente usa na Raspberry Pi Pico, usando MicroPython, para receber os dados de comunicação que são enviados pelo Arduino. Então, a gente está importando primeiro, né? E aí eu tenho essa linha de código aqui, que é a frequência LoRa. Esta única variável, ela define todo o comportamento físico da onda eletromagnética no espaço livre. Ao fixar a frequência de operação em 433 MHz, o oscilador interno do chip do módulo LoRa, ele vai gerar uma onda com um comprimento, né, de aproximadamente 69 centímetros, 69,2 por aí. E é essa frequência que garante o comportamento de propagação sub-GHz do projeto, né? Onde as ondas mais longas sofrem menor atenuação por absorção atmosférica e tem a maior capacidade de difração, né? Que é contornar os obstáculos do que ondas Wi-Fi, por exemplo. Além disso, é esse valor que justifica o tamanho físico do elemento irradiante. Aqui é o intervalo que fica monitorando se o sistema está ok. Eu tenho os registradores do módulo LoRa. Eu tenho os utilitários de formatação do terminal, porque a gente não está usando uma interface por fora, então a gente está printando tudo no terminal. Então a gente tem esse bloco aqui para formatar o terminal com todas as informações. Como a gente está fazendo uma comunicação para liberar uma catraca, então a gente tem informações como liberado e negado, que são enviados, né? O cartão é lido pelo Arduino, a informação é passada e ela chega aqui, é processada e printada, né? Eu tenho esse pedaço de código aqui, que é a alternância entre modos de receber e transmitir a mensagem, digamos assim, né? O sistema, ele não consegue transmitir e enviar ao mesmo tempo, ele apenas transmite e depois recebe. Então essa linha de código está controlando esse modo de receber e transmitir. Mas aqui embaixo, esse aqui a gente usa para printar erro caso o módulo LoRa não seja detectado, então a gente verifica conexões físicas, né? Caso o código printe essa mensagem, né, de LoRa não detectado. Aqui a gente tem a sintonia entre o hardware e o condicionamento físico do sinal. Essa classe aqui de registradores do módulo LoRa, onde acontece a ponte entre o processamento digital, que são os bits, e a física analógica, que são os volts e ondas. Então, eu tenho um registrador de frequência portadora, onde ajusta os sintetizadores de radiofrequência internos, né, para sintonizar a ressonância exata do canal. Eu tenho esse registrador aqui, o PA Config, que é um amplificador de potência, onde determina a potência elétrica de saída injetada na antena durante a transmissão do ACK. O ACK é uma confirmação de que a transmissão está ok, tanto no recebimento quanto no envio. E aí, quanto maior a potência, né, maior a amplitude da onda eletromagnética que é gerada, que aumenta o alcance, mas em contrapartida ele consome mais energia. E aí eu tenho outro registrador, que é um amplificador de baixo ruído, que na recepção a onda eletromagnética ela induz uma corrente minúscula na antena, e esse registrador ele amplifica esse sinal elétrico, que é fraquíssimo, antes da demodulação, tentando não amplificar o ruído térmico junto. Mas aqui embaixo eu tenho os parâmetros de modulação, que é a largura de banda, né,
que define a faixa de frequência sobre o qual a varredura de frequência que carrega cada símbolo se espalha. Eu tenho esse segundo aqui, né, que determina quantas varreduras completas de frequência representam um único símbolo de dado. E mais abaixo eu tenho esse cara que vai adicionar redundância, ou seja, os bits de correções de erro, permitindo reconstruir símbolos corrompidos por um ruído impossível. Aí aqui eu tenho o resto dos ilustradores do módulo. Deixa eu ver, eu tenho esse verifica, né, recepção. Eu tenho esse cara aqui, que o CRC é a verificação de redundância cíclica, que falha quando a onda eletromagnética sofreu deformações severas durante a viagem. Isso ilustra perfeitamente fenômenos de propagação como o multipercurso ou multipath, onde a onda rebateu no chão ou em paredes e chegou à antena receptora em tempos diferentes, causando interferência destrutiva, que é o desvaneio. Ou a atenuação severa, ou ruído impulsivo, né, tem esses dois nomes, onde um ruído eletromagnético momentâneo no ambiente, ele foi mais forte do que o sinal espalhado pelo LoRa, onde ele corrompe os bits, e aí eu tenho esse diagnóstico no código que evidencia essas colisões físicas invisíveis. Então a gente colocou vários trechinhos no código para que ficasse fácil caso acontecesse algum erro de transmissão, e o código ele printasse na tela esse erro, para que a gente soubesse de que está acontecendo esse erro entre o recebimento e o OK, né, que é mostrar o resultado no terminal. Aí, seguindo aqui, a gente tem a extração das métricas de propagação. Essa parte matemática é a que comprova a teoria de perda no espaço livre, que a gente está usando duas métricas, né, que é o CNR e o SSI, onde o RSSI é o indicador de força do sinal recebido, é uma medida da potência absoluta do sinal de radiofrequência que ele efetivamente alcança e é captado pela antena receptora. Ele é medido em dBm, que é decibéis, em relação a 1 miliwatts, que é uma escala logarítmica. Então, fisicamente, o RSSI ele ilustra a perda de propagação no espaço livre. Então, à medida que a onda eletromagnética irradia do transmissor, a sua energia ela se espalha por uma frente de onda esférica, né, cuja área ela cresce proporcionalmente ao quadrado da distância. Consequentemente, a densidade de potência ela atinge a antena receptora. A potência, né, que vai atingir a antena receptora diminui. Então, como a escala é logarítmica, é negativa. Então, valores mais próximos de zero indicam um sinal mais forte. Em termos práticos, vamos lá. Um RSSI de menos 30 dB representa um sinal extremamente forte, que o transmissor e o receptor estão muito próximos, enquanto os valores na casa de menos 100 a menos 120 indicam um sinal severamente atenuado pela distância ou pelo obstáculo. Então, a queda exponencial dessa potência com a distância é a prova física de que a onda perde densidade de potência ao se propagar. E o outro cara que a gente também está mostrando é a relação sinal-ruído, que é o SNR, que compara a potência do sinal útil recebido com a potência do ruído de fundo, que é o ruído térmico dos componentes elétricos e o ruído eletromagnético do ambiente. Então, o SNR é medido em dBs. Em sistemas de radiofrequência tradicionais, como Wi-Fi ou Bluetooth, para que o receptor consiga decodificar a informação, o sinal ele precisa ser mais forte que o ruído, que é o CNR positivo. Caso ele seja negativo, o sinal é afogado pelo ruído de fundo e essa comunicação vai falhar.
Então, o diferencial do protocolo LoRa é na análise da relação de sinal-ruído, que é a física do protocolo LoRa, que vai se destacar no nosso projeto, que é graças à técnica de modulação, SSS, que é espalhamento espectral por chip. O espalhamento do sinal pelo espectro, ele gera um alto ganho de processamento. E isso vai permitir que o receptor, que é o módulo LoRa, ele consiga correlacionar e decodificar dados, mesmo quando a potência do sinal recebido está significativamente baixa do piso de ruído no ambiente. Então, na prática, o LoRa ele consegue manter um enlace funcional com um SRN negativo, podem chegar a limites de até menos 20 dB, o que significa que o seu vasto alcance mesmo sob altíssimas atenuidades no espaço livre. Isso é a explicação, teórica e física dos dados que a gente está mostrando, estudando em cima. E aí tem a correção matemática, que o código ele vai implementar o cálculo, essa linha aqui, que é o cálculo de ajuste, que é porque a modulação do espectro do LoRa, ele consegue ouvir sinais enterrados no ruído, que é o CS, SNR negativo. E fisicamente, se o sinal está abaixo do ruído, a leitura bruta de potência engana o hardware. Então, essa minha linha de comando aqui, ela corrige essa medição física. E aqui mais para baixo é basicamente o resto dessa função, que eu expliquei, de pegar esses dados. E aqui é o controle da trava, basicamente. Então, eu consigo printar essa comunicação de quando o acesso é negado, liberado, e quanto tempo ela foi liberada, a trava, no caso, o acesso, E é isso. Nessa parte é possível a interface do projeto, onde você poderá ver o horário, o resultado para saber se o seu acesso foi aceito ou negado, o ID do cartão que está pedindo acesso, a qualidade do sinal e a distância de um módulo para o outro. Basicamente, essa parte é quando a Raspberry Pi estará recebendo o comando de leitura que vai ser enviado pelo Arduino através do módulo LoRa. Logo em seguida, mostramos o circuito da montagem do projeto. Na primeira parte, temos o Arduino, junto com o módulo e o sensor, e um LED que vai poder indicar a leitura do cartão. E em seguida, temos a Raspberry Pi e o módulo LoRa, que estará funcionando um pouco à distância. Aí a tag liberada é o cartão da RU. Então, eu coloco aqui, ele lê o cartão e envia as informações lá para aquele cara ali. Então, eu vou colocar aqui e correr.